E esse primeiro debate da Band, o Bolsonaro arrasou. Ele colocou o Lula no seu devido lugar. Em todas as oportunidades que pôde, ele chamou o Lula daquilo que ele realmente é, um ex-presidiário. A primeira pergunta que o Bolsonaro dirigiu ao Lula, obviamente, foi associada à corrupção. E claro, o Lula, como nesse sentido ele é safo, né? Ele dribla, ele acabou não respondendo, porque ele vai responder o quê? Contra fatos e não argumentos. Então ele começava a não responder as perguntas do Bolsonaro. E o Bolsonaro foi impecável, porque ele não deixou passar nenhum ponto. Ele lembrou a miséria que o PT pagava com Bolsa Família, comparando-se com o valor que hoje o governo Bolsonaro passou a pagar. Então, de fato, não dá para comparar. Ele até explicou que o Bolsa Família pagava na média, se não me engano é 120 ou 200 reais, mas tinha família recebendo 80, e família com alguns filhos. Então, o governo atual corrigiu e o Bolsonaro relembrou isso. Além disso, o Bolsonaro enfatizou várias vezes que o PT foi contra os valores do Auxílio Brasil, o PT foi contra a redução do ICMS nos combustíveis, que fez com que hoje os combustíveis no Brasil sejam aí os mais baixos do mundo. Então isso tudo o Bolsonaro reforçou, mas não só. O Lula veio com aquela conversinha do fundão, do suposto orçamento secreto, que de secreto não tem nada, mas quem aprovou o orçamento secreto foi o Congresso. O Bolsonaro vetou e o Congresso cassou o veto do Bolsonaro. Detalhe, o PT também cassou o veto. O PT sancionou o orçamento secreto. Então, são narrativas que o Bolsonaro foi detonando ao longo do programa. Ele também trouxe diversas coisas que o governo federal fez para as mulheres. Falou que o governo sancionou mais de 60 leis que favoreceram as mulheres, que todas as titulações de terras hoje, mais de 90% foram dadas às mulheres, às esposas e não ao marido. Então o Bolsonaro trouxe diversas coisas. Outro detalhe, feminicídio caiu no governo Bolsonaro, mas não só. Mortes violentas também, os indicadores de violência melhoraram no governo Bolsonaro. Ele lembrou que o Brasil está com uma das melhores inflações do mundo. Claro, o mundo todo está no caos, obviamente, por causa de tudo que aconteceu, mas o Brasil está muito melhor que a média do mundo. Isso tudo o Bolsonaro não deixou passar. Então eu achei que foi uma entrevista muito boa, onde o Bolsonaro, de fato, bateu na medida certa no Lula, que merecia sim apanhar, tá? Para quem me segue aí nas redes sociais, eu fui ao longo do programa, do debate, já fazendo os recortes das falas do Bolsonaro e fui colocando nas redes sociais. Então, assim, foi muito bom pro Bolsonaro, consolidou ainda mais aqueles que estavam na dúvida se iam votar no Bolsonaro ou não, e eu acho que já... E quem tá na dúvida se vai entre Lula e Bolsonaro, acho que começa a ficar com a convicção que entre o Lula, né, e o Bolsonaro a escolha tá fácil, não dá pra escolher o Lula. E eu também peguei alguns cortes interessantes do Ciro, que o Ciro falou que o Lula não gosta quando ele fala isso, porque o Lula, segundo o Ciro, transferiu 4 trilhões de reais para os banqueiros ao longo dos seus governos, através de pagamentos de juros, né? Porque ele vai rolando a dívida e vai pagando juros sobre isso. E menos de 10% desse montante total foram para os pobres. Se eu não me engano é 330 bilhões, tá? Se eu não me engano é 300 e poucos bilhões. Então 4 trilhões para os banqueiros e 300 e poucos bilhões pro povo que precisa. Então, o Ciro também deu umas batidinhas aí no Lula também que valeram a pena, eu já repercuti. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Ah, sim, a primeira questão do programa foi em relação aí à tensão entre os poderes, né? E, obviamente, né, eles queriam colocar o Bolsonaro numa situação complicada, mas ele jogou a real também em relação a isso, ele joga nas 4 linhas. Alguns ministros, segundo o Bolsonaro, que têm extrapolado, que têm feito aí uma perseguição contra o governo, e até aí a leitura que eu também faço, que eu acho que é a leitura que mais da metade da população faz. Se fizer uma pesquisa, sem ser o do Datafolha e do Ibope, eu acho que vai chegar a essa mesma conclusão aí na sociedade brasileira. Deixa eu ver aqui mais o que eu coloquei, se é alguma coisa que eu esqueci de comentar. Ah, sim, o Ciro Gomes, né, falou que o Lula é um encantador de cobras, que tem problemas morais e éticos e que devastou a economia. E o Ciro até fala que o Bolsonaro de fato herdou um país quebrado dos governos petistas, inclusive com recordes de desemprego, que na época a Dilma entregou com 2 dígitos. Estava entre 13% e 14%. E o Ciro também falou nisso aí. Bom, o Bolsonaro, quando o Lula falava as besteiras, as mentiras, o Bolsonaro ia lá e falava, ó, você tá mentindo, até falou que a mentira tá no DNA do Lula. Que mais aqui? Ah, outra coisa que eu achei interessante, pra você ver como o Bolsonaro pauta a sociedade.
na primeira intervenção que ele fez, que foi um embate direto entre os candidatos, que ele colocou em pauta o assunto da corrupção. E aí nos intervalos da Band, eles ficam analisando as palavras que eram mais pesquisadas no Google. Antes de começar o debate, corrupção estava lá embaixo. Depois que o Bolsonaro jogou na mesa o assunto e começou a lembrar o passado petista, disparou. A palavra corrupção ficou em primeiro lugar, assim, virou... No primeiro intervalo, a moça lá da Band falou que teve um aumento de 2.200% nas buscas pela palavra corrupção. Então o Bolsonaro pautou a sociedade. Então assim, foi muito bom, foi super produtivo. O Bolsonaro falou tudo o que tinha que ter falado, sim. Colocou o Lula no seu devido lugar, desmontou narrativas. Teve um momento que ele teve um embate com a Vera Magalhães, que, claro, certamente vão explorar isso nos jornais, isso não tem a menor dúvida, os próprios políticos lá já deram uma explorada, mas é que a Vera também, a má vontade que ela tem com o Bolsonaro é uma coisa assim impressionante. É que nem o Bolsonaro falou, aqui não é lugar pra fazer militância, e a pergunta da Vera foi de militante mesmo, foi pra atacar o Bolsonaro. Enfim, o resumo da obra, excelente. Muito bom pro Bolsonaro, arrasou, colocou o Lula no seu devido lugar e tá caminhando aí pra uma vitória, na minha leitura, tranquila, porque é o que as ruas nos mostram. Onde o Bolsonaro vai de norte a sul, leste a oeste, ele enche todas as ruas. Então, pessoal, é isso. Excelente debate na Band.